Estamos começando mais um planejamento de apostas, mais um BDM para essa quinta-feira, dia 26 de junho, onde vamos ter a conclusão da última rodada da fase de grupos desse Mundial e vamos conhecer os últimos times das oitavas de final, quem vai enfrentar quem nas oitavas. No momento que eu estou gravando, na manhã de quarta-feira, nós temos já definidos Palmeiras e Botafogo, Benfica e Chelsea, PSG, Inter, Miami, Flamengo e Bahia. Vamos comentar um pouquinho também sobre como é que foram esses jogos, a expectativa, E vamos falar sobre esse grupo G e H que acontece nessa quinta-feira. O grupo E e F, você que está vendo esse planejamento já sabe boa parte dele, mas ainda tem mais um jogo pela frente, então não me dá spoiler não, tá? Então temos hoje Juventus e City para definição de liderança do grupo G. Temos ainda Real Madrid, Salzburg, Al Hilal e Pachuca. O jogo do Wydad Casablanca com o Al Ain é meramente protocolar. Vamos embora? Quero começar esse planejamento, primeiro lembrando a você que se você está tentando acessar o meu curso pelo site e ele está fora do ar, é porque eu estou fazendo uma troca de hospedagem e geralmente dá uma demorada mesmo nessa propagação de DNS. Mas o curso está inteiramente aqui no YouTube, é só você encontrar a playlist do curso, para trade e apostas, se você vai conseguir encontrar todos os conteúdos por ali. Vamos falar um pouquinho, me permita, falar um pouquinho sobre essa terça-feira, porque aqui a gente teve um acontecimento que eu me lembre, em jogos grandes, não acontece desde 2017, 2018, que foi nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, França e Luxemburgo, onde a França terminou 0-0 com o Luxemburgo num jogo onde ela também começou a 1-0-1. Por isso que eu falo para vocês, até gravei um Reels ontem no Instagram, se você não me acompanha no Instagram, o link tá aí, ó. Esse perfil que tá aparecendo aí na imagem. Sobre isso, Muita gente viu o Bayern de Munique golear o Auckland City, o Benfica golear o Auckland City, o Boca Juniors precisava golear sim o Auckland City para poder tentar passar, ele não podia contar só com o resultado do Bayern e o Benfica, tanto é que o Benfica venceu o Bayern e o eliminou, mas muita gente se abraçando em mercado que não conhece, muita gente trabalhando completamente sem gestão na certeza. O que eu tenho falado para vocês? O que quebra um apostador é a certeza. Eu tenho certeza que não vai acontecer, ou eu tenho certeza que vai acontecer. E aí na certeza você cria coragem. E criando coragem você ignora completamente a sua gestão de capital e faz uma aposta que, na minha opinião, se ela é feita em cima de algo que você não costuma fazer sempre, ou seja, que você não está tendo metodologia para aquilo, e se ela é feita completamente sem gestão, é uma aposta completamente errada, uma aposta de merda. Você está procurando, caçando pelo em ovo para poder se complicar. Porque se você não quebrar nessa, na próxima, uma hora vai acontecer. E esse tipo de cotação de 1,01, imagina o longo prazo que você precisa para não recuperar uma odd dessa, hein? Então, meus amigos, o que teve gente que atolou dinheiro no over, atolou dinheiro a favor do Boca, não está escrito. Uma hora ou outra, isso aqui vai te encontrar. Não adianta, Então, quando a gente bate cabeça aqui e fala para vocês, para evitar esse tipo de cotação, tem gente que tira sarro, foi o que eu falei lá no Instagram. Tem gente que fala assim, não, Theo, isso aí é dinheiro no chão. Então, beleza, então pega aí, o seu dinheiro no chão. Quando a gente fala pelo seu bem, mas tem gente que tira sarro. Então, beleza. Outra coisa, Bayern e Benfica. Era um jogo difícil e era um jogo sem muito interesse, em relação à expectativa prévia. Até cheguei a comentar que se eu fosse fazer alguma coisa, se eu tivesse uma metodologia para isso, mas não tem, o +1 do Benfica ou o empate anula do Bayern não seria uma situação ruim. Quem foi no empate anula do Bayern, deu prejuízo. Vi muita gente chorando por um prejuízo. Primeira coisa que eu pergunto para você tinha metodologia para fazer essa entrada? Até eu tinha. Ótimo, já estamos conversados. Se tá doendo o prejuízo em você, é porque provavelmente o prejuízo ele tem que te fazer repensar, mas não mais do que 10, 15 minutos da sua vida. Tomou prejuízo? Bora pro próximo. Se você tá mastigando esse prejuízo, tá na hora do almoço ali pensando em prejuízo, aí vai dormir, por que eu tomei aquele prejuízo? Isso daí não é prejuízo de uma pessoa que está usando um capital correto. Muito provavelmente você está completamente fora da sua gestão. Então, verifica uma coisa, o prejuízo que você toma diariamente, porque para você que não sabe ou não descobriu ainda, a gente toma prejuízo aqui praticamente todo dia, tá? Não existe metodologia de lucratividade eterna. Mesmo as metodologias com uma alta taxa de acerto, uma hora você toma prejuízo, mesmo, ainda mais essas de
de baixa taxa de acerto, né? Porque mod 1,50, mod 2 é uma cotação que você vai encontrar o prejuízo de maneira frequente. Se tá doendo em você, se tá te fazendo repensar toda hora, se tá te deixando depressivo, é porque a quantidade de dinheiro que você está colocando nessa aposta é muito maior do que você deveria. Então, ajusta a tua gestão. É a tua gestão que vai te salvar nesse tipo de situação. Quando você passar a encarar, não é que você tem que normalizar o prejuízo ao ponto de pensar assim, só vou perder dinheiro. Não. Normalizar o prejuízo ao ponto de pensar, só vai funcionar algum tipo de metodologia se eu for capaz de perder dinheiro para encontrar um médio e longo prazo. Porque toda metodologia, vamos supor que você só faça entrada no over limit com odd de 2. Beleza, você sabe que no odd de 2 você vai ter lucro, lucro, prejuízo. Prejuízo, prejuízo, lucro, lucro, lucro. Você tem num cenário de várias entradas, você vai ter um monte de prejuízo. Só que você sabe que se você fizer bem feito, se tiver uma boa taxa de acerto, se tiver uma boa leitura de entrada, você lá na frente vai ter a lucratividade que você está buscando. Só que é uma somatória de lucro e prejuízo. Se tá te doendo puta merda, imagina numa sequência de 1000 entradas, quanto prejuízo você não vai ter? Se está te doendo é porque a tua gestão está errada, tá? Meu Deus, volta e ajusta a tua gestão. Se está errada a sua gestão, muito provavelmente tem a ver com a tua pressa. Você está colocando mais dinheiro do que deveria com pressa de crescer o capital. E tá com pressa de quê? Quanto mais pressa você tiver, mais rápido você vai encontrar uma quebra de banca, tá? Não tenha pressa. É para isso que serve o BDM. Para você mergulhar mais fundo, entender o contexto, mas também lidar com perda, saber e aprender a lidar com perda, porque o que tem de gente que tem banca quebrada, não é porque às vezes faz uma aposta ruim. A aposta às vezes é boa, só que o cara não consegue ter nenhum curto prazo direito. Que a aposta era boa e ele achou que era tão boa que ele fez o quê? Colocou a banca inteira, pelo amor de Deus. Uma entrada, ela pode ser boa, mas se a sua gestão for merda, ela passa a ser uma entrada merda. A gestão tem capacidade para melhorar uma entrada, porque, por exemplo, eu entrei no Boca Juniors, quando eu vi ele aí precisando fazer o gol nos últimos 5 minutos, eu coloquei uma moedinha. A entrada, ela pode ser até merda, mas a gestão, se ela for só uma moedinha, só uma coisa para você, ela não é tão prejudicial. Agora, vou fazer uma entrada aqui no Bayern de Munique com o Benfica, vou apostar alguma coisa aqui que eu tenho certeza que não vai acontecer. Para você, a aposta é maravilhosa, é muito boa. Aí o que você faz? Você pega a sua gestão e caga nela. Você pega a sua banca inteira, metade da banca, 25% da banca, e coloca numa entrada. Ou seja, uma entrada que para você era boa, tu transforma ela numa entrada merda, porque você prejudicou a sua gestão. Beleza? Então, tô muito orgulhoso da galera que tem me acompanhado aqui. O papo tá ficando muito maneiro nos comentários. E é esse tipo de pessoa que eu quero atingir. As pessoas que estavam acostumadas a serem cuspidas palpite na cara o dia inteiro, apostando de maneira quase que viciada. Eu quero trazer você pro lado de cá para te mostrar que existe outro caminho. Mas eu sei que você ainda vai ter aquele resquício de gente que sentiu um prejuízo, que, meu Deus, tomei um prejuízo. Eu tô aqui para te ajudar, eu sou seu amigo. Eu vou ser seu melhor amigo nas apostas. Mas eu vou te mostrar que tem outro caminho. E o caminho correto, ele é feito de prejuízo e lucro. Você precisa ter uma gestão ajustada para poder passar por esses problemas, por esses percalços normais da nossa área, para poder chegar em algum médio e longo prazo. Não existe médio e longo prazo acreditando que uma aposta ela é 100% garantida ou que é uma aposta muito boa e aí por conta disso colocar 10, 25% da banca. Não existe. Isso aí é coisa de apressado. Ao mesmo tempo que você fica extremamente feliz quando bate, você vai ficar extremamente depressivo quando quebra e aí a partir daí você vai, de fato, quebrar o teu capital. Beleza? Então vamos devagarzinho? Então vamos embora. Vamos começar falando, teve também o Flamengo não vencendo, muita gente comentou realmente da possibilidade do Flamengo vencer por conta dos 11 milhões, dos 12 milhões, gente, não dá para fazer previsão com o dinheiro dos outros, muito jornalista falando de fato que era importante o Flamengo vencer pelo dinheiro, mas não necessariamente o Flamengo iria impor o mesmo ritmo dos outros jogos, porque o Flamengo já estava classificado. Tem a questão também do calor, tem a questão do desgaste, a gente fica sacaneando os gringos que estão desgastados, você acha que o brasileiro também não tá? Ainda mais o Flamengo, o Fluminense, esses jogos, esses times, o Palmeiras, esses times que fizeram, o Botafogo, fizeram mais de 70 jogos até agora na temporada, então eu preferi evitar, tá? E o Chelsea venceu o Esperance por 3-0. Com essa vitória aqui do Benfica, que foi realmente uma vitória muito surpreendente do Benfica, porque o Bayern martelou depois o restante do jogo inteiro, o Bayern de Munique vai enfrentar o Flamengo e o Benfica vai pegar o Chelsea. Vamos começar nessa quinta-feira eliminando,
Olha o que eu tô te falando, hein? Pra que você vai caçar pelo em ovo? Vou eliminar, vou colocar como um jogo complementar o Wydad Casablanca e Al Ain. Por quê? Se fosse um jogo que, de fato, tivesse algum valor, se fizesse alguma diferença no grupo, eu iria falar pra gente acompanhar. Mas não tem. Então, como vai ser no mesmo horário da Juventus com o City, ela vai ser um problema acompanhar os dois, porque você vai ter ali um resquício, né, de desatenção. Você vai querer olhar os dois jogos. Então eu prefiro deixar esse jogo como algo complementar. Caso você não encontre nada no jogo da Juventus com o City, ou caso o jogo seja resolvido muito cedo, né? Vai que tem um 2-0 expulsão. Aí a gente pode dar uma olhada em Wydad Casablanca e Al Ain, mas não tem, na minha opinião, muitos motivos para você fazer isso, tá? Então vamos falar sobre Juventus e Manchester City. Do que a gente teve até agora de exibição, a Juventus começou goleando o Al Ain, jogando com uma marcação-pressão muito forte. Depois, não tendo um início tão bom contra o Wydad, mas ainda assim marcando e depois controlando o jogo. Praticamente 2 goleadas, né? Um 5-0 e um 4-1, se não me falha a memória. O City começou com uma marcha mais puxada, jogando mais ali pro horário do almoço lá nos Estados Unidos, um calor danado contra o Wydad Casablanca, tomou alguns sustos, mas marcou cedo e segurou ali o 2-0. Foi mais abaixo do que se esperava, porém quando jogou com o time do Al Ain, mais à noite, mesmo no calor, mas pelo menos sem tanto sol, conseguiu golear, sem fazer tanta força, né? A equipe do Al Ain, se não me engano, acho que foi 6-0. Deixa eu conferir aqui, foi 6-0. E agora os dois se enfrentam. A Juventus, ela tem a vantagem de estar na frente pelos gols marcados, ao que tudo indica aqui, né? Nós temos a diferença no número de gols e depois a diferença de gols marcados. A Juventus, então, fez 4 gols no Casablanca e 5 gols no Al Ain, né? Então fez 9 gols. O City fez 6 no Al Ain e apenas 2 no Wydad e tem 8 gols marcados. Com isso, passa a valer agora o confronto direto, porque se as duas equipes empatarem, se rolar um empate por aqui, eu nem comentei da odd, o City está com uma cotação de 1,73 e a Juventus a 4,75, se rolar um empate nesse jogo, a Juventus vai ser a primeira do grupo. E aí a gente tem que entender qual que é o benefício de ser primeiro ou segundo, não dá para adivinhar, né? Por quê? O grupo G enfrenta o grupo H. E nesse momento, nós temos o Real Madrid e o Salzburg na liderança, mas o time do Al Hilal pega o Pachuca, que já está eliminado, e o Real Madrid enfrenta o Salzburg mais à noite. A gente vai falar sobre esses jogos. Então, com isso, a gente pode ter uma mudança, não só do Real Madrid, talvez vindo para a segunda posição, mas talvez o Al Hilal entrando também nessa disputa, né? É de se imaginar também que a segunda colocação tende a ficar com um time um pouco mais acessível e que o Real Madrid tende a ficar com a primeira colocação. Isso é o que é de se imaginar, não que esse Mundial tenha cumprido de fato o que a gente imagina, né? Por exemplo, o Bayern de Munique, a tendência era ficar na primeira colocação e não ficou, né? Então, como é a última rodada, a gente sabe que pode acontecer algumas surpresas por aqui. Mas, se você quiser levar em consideração de fato a importância da primeira colocação, até para pensar num chaveamento, né? Você tem a Juventus jogando primeiro pela questão do empate. Vale ressaltar também, e aí, meus amigos, aqui eu não quero tirar a sua expectativa, mas eu sempre gosto de usar essa frase. A expectativa é a mãe da merda. Quanto mais expectativa você cria, mais decepcionado você fica. Eu, por exemplo, quando começou esse Mundial, para quem me acompanha aqui sabe, a minha expectativa nele é baixa, tanto é que eu reduzi a minha mão, estou trabalhando com capital mais baixo e não tenho tido um resultado tão bom. Já tive em prejuízo, já tive em lucro, estou no 0-0, estou um pouquinho para cima, mas ainda próximo do 0-0. Tem sido um Mundial bem difícil de se trabalhar. Até abri uma caixinha de enquete no Instagram e a maioria da galera tem respondido a mesma coisa, tá? Do que eu vi aqui da última vez, ó, 41% dos resultados abaixo do esperado e 34% dentro do esperado, né? Ou seja, de pessoas que não criaram tanta expectativa. Somente 25% das pessoas com resultado acima do esperado já tem aí mais de, pelo menos aqui, uns 7, 8 mil votos. Então, eu acho que é uma base, né? Agora, se você cria uma expectativa muito grande, se você vem muito afoito, você pode, obviamente, se decepcionar. Quanto mais expectativa, mais decepção. E aí você vê um jogo como esse, onde você não tem necessidade de vitória. De novo, não, diferente do jogo do Bayern de Munique com o Benfica, aonde existia a possibilidade do Boca Juniors, que era o outro jogo, complicar a vida do Benfica,
Diferente do jogo do Flamengo com o LAFC, que não tinha nada de disputa, mas que o Chelsea poderia, com o Esperance, trocar de posição. Nesse caso aqui, nesse grupo, o grupo G, não faz diferença nenhuma para Juventus ou City vencer ou não vencer. Ah, Theo, mas aí tem a diferença. De novo, vamos usar a questão do dinheiro. Não faça conta com o dinheiro dos outros. Não faz a sua entrada ser melhor ou pior porque o time vai ganhar X milhões de euros ou X milhões de dólares, X milhões de reais. Esse dinheiro não vai para você. Não faz conta com o dinheiro dos outros. Primeiro, esse jogo vai ser às 4 horas daqui do Brasil. Lá vai ser um calor infernal. Esse jogo vai ser, ó, vamos acompanhar, que a gente tem olhado o clima, né? E é verdade, tem dado certo, a gente tem imaginado. Esse jogo vai ser em Orlando. Em Orlando, além do calor, tem sido também uma situação de bastante tempestade, né? Mas ó, Orlando, no pico, né? O horário de Orlando agora, deixa eu ver o horário de Orlando, né? Se não tá em horário de verão, deve estar, né? Agora lá é 6h55, eu tô gravando esse vídeo 7h55, então tem 1 hora a menos. Eu não sei se a gente tá no horário de verão, né? Pode ser que sim. Horário de verão. Flórida, Brasil, pode ser 1 hora. É 1 hora. É 1 hora de diferença, pelo que eu tô imaginando aqui. Tá. Então, se esse jogo vai ser às 16 horas daqui, vai ser às 15 horas de lá. Às 15 horas, meus amigos, é o pico. 33 graus que rolou aqui, que tá rolando aqui de prévia, né? Para esses últimos dias, tem sido a máxima, ó. Então vai estar um calor absurdo. Aí você pensa, Juventus e City classificadas. Ah, mas tem a primeira colocação. Tem, mas classificado. Sem risco, podendo rodar de novo o elenco, como o City já fez nesse jogo contra o Al-Ain. A Juventus podendo também fazer alguma manutenção, pensando nas oitavas, sem a necessidade de vitória, com um calor desgramado parecendo uma sauna, e você lá no seu must win, na sua crença, na sua expectativa. É perigoso. Então assim, ao início, de partida, eu já te indicaria ficar receoso. Ou seja, tá muito confiante em alguma aposta? Cuidado, dá uma segurada na tua mão, dá uma reduzida às vezes na tua entrada. Segundo, eu te aconselho a assistir pelo menos um pouco do jogo. Theo, não consigo, tô no trabalho. Então você não devia nem estar apostando no banheiro do seu trabalho, que eu sei que muita gente faz isso, né? Mas tudo bem. Por que eu acho interessante você acompanhar um pouco do jogo? Tem sido mais fácil de identificar quando as equipes estão com um brio, né, uma qualidade, ou até mesmo por conta do clima, um desgaste maior. Você viu que eu tentei não usar a palavra desinteresse, né, porque fica até feio, porque muita gente fala, esses caras ganham milhões de reais nos salários, os caras não estão desinteressados, mas da parte dos europeus, a gente tem se decepcionado. Uma hora ou outra, um europeu joga muito e aí ilude a gente, mas depois eles voltam a não jogar nada. Tem muito a ver com a falta das férias, né, que eles já estariam de férias, e tem a ver também com o desgaste, com o desinteresse. Então, pode acontecer isso aqui, e às vezes você assistindo o jogo, você identifica isso mais rápido. Mas vamos à nossa expectativa, então, reduzida, mas tentando imaginar alguma coisa. Eu, como um trader que opera na Betfair, vou deixar o link aqui se você não tem conta na Betfair, a maior bolsa esportiva do mundo. Eu vou trabalhar correção de preço. O que é isso? Eu vou trabalhar com expectativa e realidade. Olha que a minha expectativa é baixa, né? O mercado ele tem uma expectativa de favoritismo do City. Se o City começar bem, essa odd vai corrigir? Tendenciosamente não. Se ele não começar bem, se ele rodar elenco, se o mercado se assustar com o começo da Juventus, com uma boa marcação que a Juventus tem apresentado, ele vai corrigir. Então essa cotação do City ela pode bater 2,20, 2,50, e aí você pode ter uma correção. Assim como se a Juventus começar muito mal, ela também vai ter ali algum tipo de correção para cima. É claro que uma odd de 4,75, quase 5, já é uma correção menor. Beleza, esse é o primeiro cenário. Então eu preciso do jogo ao vivo, acompanhá-lo para poder fazer esse tipo de trabalho, tá? Eu preciso. Para você que é um punter, para você que vai trabalhar numa casa de aposta, para você que vai tentar buscar alguma entrada para deixar correr porque você não pode acompanhar o jogo, ou porque você não tem nenhuma metodologia para o ao vivo. Eu acho extremamente perigoso você confiar em alguma coisa por aqui. Eu sei que você tem N motivos, que você tem N fundamentos, talvez de qualidade, talvez de estilo de jogo, mas eu te convido a fazer uma reflexão. Coloca dentro da sua precificação, porque toda entrada que você faz para médio e longo prazo, você tem que ter uma precificação para saber se essa odd é justa ou não. Coloca na sua precificação o calor, o desinteresse, os dois times classificados, a indiferença sobre a primeira e a segunda colocação. Faz esse tipo de raciocínio e aí você coloca na sua precificação. Se ainda assim for de valor, aí por sua conta e risco você pode fazer essa entrada, tá? Não é porque a Juventus marcou
9 gols, o City marcou 8, que esse aqui vai ser um jogo over. Pode ser muito bem um jogo de duas equipes mais parelhas, onde a gente tem um cenário under. Poderia ser um Al Ahly Porto 4-4? Seria maravilhoso, seria um grande espetáculo, a FIFA ia adorar. Mas não me parece, ainda mais sendo num calor de rachar, tá? Num calor de rachar. Então, com todo o respeito que eu tenho e carinho que eu tenho a você, mesmo sendo um jogo prime, Juventus e City, se fosse numa Champions League, nossa, isso aqui ia dar um estouro, né? O pessoal ia ficar maluco. Mas como é no Mundial de Clubes, às 16 horas do Brasil, 15 horas de Orlando, num calor danado, talvez possa até estar numa situação de chuva, né? Por conta da tempestade, mas isso não deixa o clima mais fresco, pelo contrário, deixa até uma sauna maior. Eu acho que o risco aqui de você se enviesar nessa aposta é muito grande, tá? No ao vivo eu não te julgo de fazer nenhum tipo de entrada. De novo, se fosse para trabalhar alguma coisa relacionada a gols, você pode colocar aquelas condicionais. Qual que é a condicional? Às vezes você busca aqui, por exemplo, o jogo desempatado, porque ele está aberto, só pelo fato de ele estar desempatado. Ou uma condicional de 2 gols de diferença, que eu também gosto de colocar aqui para vocês, que geralmente um time perdendo por 2, o jogo tende a abrir. E isso também vale para as pessoas que estão buscando o under, tá? Se você tem uma metodologia de operar under tique a tique ali, no ao vivo, tudo bem. Você vai entrar e sair mediante a sua leitura de jogo. Agora, você que trabalhou under de médio e longo prazo para deixar correr, o jogo começou, tá uma maluquice, você tá segurando o under, igual aconteceu com Palmeiras e Inter Miami. A nossa expectativa, inclusive a minha, era de um jogo morno, um jogo de comadre. O jogo começou, Palmeiras ia finalizar, o Inter Miami ia finalizar, o jogo tava lá e cá. O que é mais saudável você fazer? Cruzar o braço e torcer ou fechar a tua posição, né? Existe uma coisa que acontece entre o início do jogo e o final que pode ser movida, que é a sua aposta, tá? Você não precisa morrer abraçado numa aposta ruim, porque se a sua expectativa para ficar no under era num jogo morno, um jogo fraco, um jogo de comadre, e o jogo não está rolando desse jeito, e você está abraçando essa posição, você está torcendo. Você estava trabalhando com um cenário, esse cenário está diferente, você não quer sair porque você não quer sair com prejuízo. Às vezes o mercado veio contra você, você não quer ficar em prejuízo, você quer ficar no 0-0. Então, é um problema. Assim como a condicional de over. Não adianta você entrar nesse jogo aqui num calor danado no 0-0 no over 3,5. Eu acho que é melhor você esperar algum tipo de sinal de luz divina, né? Ou um 2-0 para o City, a Juventus agora ficou maluca, veio para cima. Aí pode ser interessante. Agora, de resto, eu não entraria nem no mercado de gols aqui, principalmente porque nesse calor os jogos têm reduzido, sim, a intensidade. Não é novidade para ninguém, né? Se a gente pegar esses últimos jogos que a gente teve aqui, ó, por exemplo, na parte desse horário aí do calor danado, Benfica e Bayern, 1 gol. Auckland City e Boca Juniors, 2 gols apenas. Ó, vamos lá, desde o início, vai. Essa última rodada entre Inter Miami e Palmeiras, Porto e Al Ahly foi à noite. Foi o jogo das 22. Mas do grupo B, de PSG e Seattle e Atlético de Madrid e Botafogo, foi na parte da tarde, né, na parte do calor. 1 gol em Atlético de Madrid, 2 gols no PSG. Tá vendo? Tá vendo o máximo que tem rolado aqui? Vamos ver no grupo D. No grupo D, teve o Benfica, eu já falei, né? Agora no grupo E eu não sei porque vai acontecer hoje. Então, você dá uma olhada aí como é que vai ser os jogos do Fluminense e do... Se bem que esses jogos do Fluminense com o Mamelodi e o Dortmund e o Sam, eles têm cara de overgoals, né? Eles podem decepcionar a gente, mas eles têm cara de overgoals. Mas a expectativa que você tem que criar nesse tipo de jogo aqui também tem que ter relação com o clima. Uma hora ou outra o Dortmund, que já teoricamente está classificado com um empate, ele pode ter uma tirada de pé. Então às vezes você vai entrar num over muito exposto, sei lá, um 4, 5,5 e o jogo vai morrer antes do caminho, tá? Então cuidado com a expectativa nesse horário do calor danado que tem rolado lá nos Estados Unidos. Falando de jogadores, de cauteadores, o que a gente pode esperar por aqui? Bom, eu vou pegar os 2 jogos do City contra o Al Ain e o Wydad Casablanca e os 2 jogos da Juventus contra as mesmas equipes. Lembrando que nós temos uma não necessidade de vitória e uma possibilidade de variação de jogadores, tá? Do que eu tinha adicionado aqui, vamos falar primeiro do favorito, do que eu tinha adicionado primeiro do City, né? O Haaland foi o artilheiro da temporada com 31 gols, considerando só os gols antes do Mundial. O Foden com 10 e o Marmoush com 8. Eram os principais jogadores para finalização, o Haaland e o Marmoush. No jogo contra o Al Ain, o Haaland finalizou 4 vezes no alvo. 4, tá? Inclusive marcou 1 gol e deu uma assistência. Então ele cumpriu muito bem. Só que no jogo contra o Wydad Casablanca, o Haaland entrou
aos 60 minutos. E ele finalizou uma vez no gol só. Então, como o Haaland é o jogador com mais expectativa, com maior expectativa do City, também é provável que ele tenha uma cotação muito baixa. Aí não é questão de, será que ele vai finalizar ou não? Talvez ele finalize, a probabilidade é muito alta. Só que o quanto o mercado está te pagando por esse risco? Às vezes o mercado vai te induzir a fazer 2 finalizações do Haaland, que pode ser mais arriscado, porque as defesas da Juventus, ou a defesa da Juventus, não é a defesa do Idade nem a defesa do Olaim. Então, se não for uma cotação mais elevada do Haaland, não vai valer a pena. Cuidado, porque você não está precificando a defesa da Juventus. Você está, às vezes, pensando na facilidade do Olaim e do Idade. Ok? Toma cuidado com isso. Mas se estiver pagando bem, a minha primeira opção seria sim o Haaland. O Marmoush contra a equipe do Idade não finalizou nenhuma vez no alvo, foi bem decepcionante. E no jogo contra o Olaim, ele nem entrou. Quem jogou aqui foi o Echeverri, que veio, se não me engano, do futebol argentino, que finalizou uma vez no alvo só, mas não vinha jogando, né? Então, para mim, eu manteria a opção do Haaland. Para roubo de bola, a gente trouxe 2 jogadores, assim, eu trago geralmente ele como principal opção do City, que é o Bernardo Silva, que além de ser um jogador ofensivo, é um jogador que também cumpre muito bem isso. Contra o time do Olaim, uma roubada de bola, e contra o time do Idade, vamos ver se ele chegou a jogar, né? Acho que ele chegou a entrar. Ele não chegou nem a entrar, ficou descansando. Então o Olaim, contra o Olaim, ele conseguiu. Um jogador que costuma fazer muito bem isso, que veio para o City, que é brigador, é o Wenger. Mas eu não tenho certeza se ele vai ser titular contra a Juventus. Imagino até que sim. Contra o Idade Casablanca ele roubou uma vez. E tá vendo aqui contra o time do Olaim, ele já não entrou. Ele ficou descansando. Então, tá difícil escolher. Se eu tivesse que escolher pelo que eu sei do City, pelo qual acompanho o City na temporada, o Bernardo Silva, para mim, é um dos principais roubadores de bola e ele tem, sim, a capacidade de roubar pelo menos 1 ou 2 bolas aqui contra a Juventus, tá? Para cometer falta, os principais, Rúben Dias e Matheus Nunes, né? Porém, de novo, tem sido alterado, o Dias. Nenhum deles jogou aqui. Eu acho que não chega. O Matheus Nunes chegou a entrar aos 90 minutos e o Rúben Dias nem jogou contra o Idade, aí ele entrou aqui aos 74 contra o Olaim e cometeu uma falta. Então, imagino que ele vá ser titular contra a Juventus e não duvido que o Rúben Dias possa cometer uma falta por aqui, tá? Então, ficaria com essas opções. Sobre a equipe da Juventus, em cima do que a Juventus apresentou contra as 2 equipes mais fracas, lembra também de precificar a defesa mais forte do City, obviamente. Dos principais jogadores aqui da Juventus, a gente tem o Vlahovic com 15 gols, o Yildiz, o turco, com 9 e o Randal Colomoni com 8. Isso antes do Mundial, tá? Contra a equipe do Idade Casablanca, que foi uma goleada aí por 4-1, o Randal Colomoni não finalizou no alvo. O Yildiz, que tem sido a principal opção aqui, finalizou 2 vezes, inclusive marcou 2 gols. E o Vlahovic entrou aos 73 e finalizou uma vez no alvo porque foi o penal, né? Eu, assim, se fosse para escolher um jogador da Juventus, eu sempre vou preferir o Yildiz, tá? Tem sido um jogador de muita importância, no jogo contra o Olaim. Ele finalizou uma vez no alvo, fez um gol. O Colomoni finalizou 3 vezes no alvo e eu acho que não chegou nem a entrar. O Vlahovic entrou aos 71 e não finalizou no alvo. Então vamos manter o Yildiz. O Kenan Yildiz, para mim, é a primeira opção para finalização no alvo, mesmo sendo contra uma defesa difícil, também por questões de finalização de fora da área, tá? Se for pensar em penal, aí eu não sei se o Vlahovic vai estar titular, tem que ver essa opção, né? Mas pode ser que o Yildiz também bata aqui o pênalti. Para roubo de bola, principal roubador de bola da equipe da Juventus é o Locatelli, mas não necessariamente ele vai ser titular em todos os jogos. Por exemplo, ele nem tem entrado aqui nos últimos jogos. Ele está sendo poupado, né? Deixa eu ver se ele entrou. Ele entrou aqui aos 73 contra o Idade e roubou uma bola. Jogou pouco, ainda cumpriu a função que se espera dele. E contra o Olaim, ele não entrou. Ele ficou, de fato, descansando. Num jogo grande contra o City, eu imagino que ele jogue e, para mim, ele é a primeira opção, tá? Para cometer falta, Nicolas Gonzalez e o McKennie são as principais opções ali que eu vejo no meio, inclusive contra o Olaim e o McKennie, além de cometer falta, ainda tomou um amarelo. E o Gonzalez, por ter também essa questão mais argentina, né? Do jogo truncado, de às vezes matar uma jogada ou outra, pode ser uma opção contra a equipe do Idade. Ele não cometeu falta, mas ele jogou pouquíssimo. Se você quiser ficar com o Locatelli pelo fato dele ser mordedor e roubar bola, não te julgo. Dá para pensar em goleiros trabalhando por aqui? Dá, né? Dá. Porque você tem
a probabilidade de um City talvez explorando mais o de Gregório, ou você tem a possibilidade do Yildiz testar mais aqui o goleiro do City também? Sim, mas eu acredito que num jogo como esse, na parte da tarde, um jogo mais quente, a gente tem uma tendência de um jogo mais amarrado. Então eu não vou te indicar pensar aqui em defesa de goleiro. Vai acontecer, claro, mas eu não criaria uma expectativa de um goleiro trabalhando muito mais do que o outro, beleza? Se você gostou desse tipo de conteúdo e não estava acostumado com esse tipo de análise um pouco mais aprofundada, bom, às vezes esse tipo de conteúdo um pouco mais denso, um pouco mais longo, pode até parecer um pouco mais chato nessa geração, nesse mundo hoje de vídeos curtos. Quanto mais curtos, melhores, né? Parece que por algoritmo. Mas para pensar como é que tem sido os seus resultados correndo atrás apenas de palpites rasos. Se você tivesse um pouco mais de profundidade nas suas análises, se você pensasse um pouco mais antes de clicar, será que você não perderia menos dinheiro? Esse é o objetivo do BDM, de passar uma quantidade de informação maior para que você tome decisões pautadas num embasamento mais confiável. Não que você vá ter garantia de lucro, isso não existe. Mas talvez você evite fazer uma aposta aleatória só para suprir aquela necessidade inexistente de clicar numa coisa que às vezes não vai ter valor nenhum. Então eu faço o convite para você se inscrever aqui no canal e não só acompanhar todos os conteúdos técnicos, os cursos gratuitos que tem por aqui, mas também para me acompanhar diariamente. No BDM vai ser um prazer ter você por aqui. Vamos falar agora do Grupo H, os jogos das 10 horas da noite, que tende a ser, né, por conta do clima, talvez estar um pouco mais ameno, tende a ser um pouco mais corrido, né? Imagina-se, mas não é necessariamente uma grande verdade. Por exemplo, ontem o jogo do Flamengo com Los Angeles foi 1-1 e do Chelsea foi 3-0. Então não teve assim nenhum jogo que alastrou de gols. E tava calor pra caramba, mas ainda assim se espera, né, um cenário um pouco mais fresco, né? Acho que dá para falar dessa maneira. Vou até olhar o estádio que vão jogar aqui. Vou começar com Al Hilal e Pachuca. Vamos dar uma olhada no estádio que essas duas equipes vão jogar. Vai ser em Nashville. Como é que vai estar a situação lá de horário, né? 6h13, então nós temos 2 horas de diferença em Nashville, isso é um problema, né? Eu acredito que deve ser aqui horário de verão também, né? Não sei se aí é 2 ou 3, dependendo do horário de verão, mas eu imagino que seja 2. Qual que é o problema aqui, né? Se é 2 horas a menos, então os caras ainda vão pegar ali um jogo às 8 horas da noite, né? 8 horas da noite, climinha de 30 graus. Não é mole não. Possibilidade de chuva, tá? Possibilidade de chuva, mas um climinho de 30 graus. Não é mole. No outro jogo a gente já fala já. Mas a expectativa, de novo, é de um jogo mais tenso. Aqui nós temos uma situação, um Al Hilal com uma odd de 1,61. Um Al Hilal que não está classificado e que tem a necessidade de vitória, tá? Não existe outra opção para a equipe do Al Hilal a não ser a vitória. E nós temos um Pachuca eliminado. Não existe nenhuma condição que classifique o Pachuca. Então a gente tem uma equipe de 1,61 que precisa vencer e uma equipe de 5 que não tem nenhuma possibilidade. Isso quer dizer que o Pachuca vai jogar de sacanagem? Não, porque de fato, para o Pachuca, eu imagino que a condição financeira de empatar um jogo faz muita diferença. Só de participar já é muito diferente, mas você ganhar em dólar ali, no futebol sul-americano, cara, obviamente ele também está interessado no dinheiro, mas ele talvez pensar em segurar o jogo para empatar com o Al Hilal pode ser interessante. Mas do que eu tenho visto de mercado, assim, para quem tem me acompanhado no pós-planejamento, então de novo faço o convite para você que é do clube de membros, não tem acompanhado o pós-planejamento, é só você entrar aqui na home do canal, vai lá na aba assinatura, pega também o link do Telegram, os benefícios, só você rolar para baixo, abre os benefícios, rola para baixo que você vai encontrar o link do Telegram, você vai encontrar os links do pós-planejamento lá, você vai encontrar também na playlist do pós-planejamento na home principal do YouTube aqui, para quem é membro. Acompanhe os conteúdos, que é para quem tem interesse, né? Apesar do clube de membros ter um valor completamente simbólico, muita gente não participa e muita gente não assiste os conteúdos. A maioria dos pós-planejamentos que eu fiz tem mais de 1 hora, né? Com ensinamentos de mercado. Por que pouca gente assiste? Porque pouca gente quer consumir, como eu falo para vocês, o conhecimento, né? O mais a fundo, ter o conhecimento. Todo mundo quer o quê? Mastigadinho. Eu não quero ver 1 hora de conteúdo para me ensinar a pensar. Eu quero alguém que pense por mim, que me dê uma entrada em 5 minutos, para depois eu poder transferir a culpa, se não der certo, para depois eu poder transferir um xingamento, ou depois... Não adianta, cara. Nesse cenário aqui, nas apostas, na hora que o calo aperta, é você contra você.
na hora que o calo aperta, na gestão, quando você erra, na hora que você tem que passar por um período de bad run, um período de sequência de prejuízo, na hora que você tem que segurar na cadeira para não se descontrolar emocionalmente, é você contra você, o influenciador não vai te agarrar na mão, não. Então, se você não tem metodologia, não sabe apostar, não tem fundamento nas suas apostas, não sabe fazer uma boa gestão, esquece, cara. Dá pitaco, todo mundo dá. Agora, essa é a parte mais fácil. A mais difícil, que separa quem tem algum tipo de longo prazo aqui de quem não tem, é o conhecimento. Se você vai abraçar essa realidade hoje dos vídeos curtos, do conhecimento raso, você provavelmente vai ter o mesmo tipo de resultado. Não adianta reclamar, tá? Não vai existir um pote de ouro no fim do arco-íris. Ah, encontrei aqui um canal que tem 100% de... Esquece, tá? No final vai ser você contra você, e a diferença técnica entre saber operar e também saber lidar com prejuízo é que vai separar quem fica e quem sai. Infelizmente, tá? Então, para você que é do clube de membros, acessa o pós-planejamento, que eu acho que você vai gostar bastante do que tem rolado por lá, e acompanha todos os vídeos, tá? Não é para acompanhar 2x ou para deixar rolando e fazer outra coisa. É para aprender, porque ali de fato tem conhecimento, tá? Eu considero até quase que um curso mais avançado do que eu já tinha feito. Mas enfim, fechando a portinha e voltando, do que eu tenho visto do mercado do Al Hilal, muito dinheiro entrando a favor do Al Hilal, tá? Muita confiança dos árabes por aqui. Muita. Então eu não duvido que o Al Hilal, mesmo talvez não jogando tão bem, mesmo numa situação de calor intenso, que no primeiro tempo o Al Hilal tenha o seu preço estabilizado, tá? Aconteceu contra o Real Madrid, deu-lhe forçar a correção de preço do real. Aconteceu contra o Salzburg, do preço do Al Hilal fica extremamente travado no primeiro tempo, e deve acontecer contra o Pachuca. Problema, apesar do Al Hilal ter um time ofensivamente bem forte, é um time que infelizmente está sem o Mitrovic, né, que é o jogador de referência, então você vê o tempo todo o Al Hilal olhando para a área, querendo cruzar na área, porque o Mitrovic fez trocentos gols de cabeça essa temporada. É um time que pode dar espaço para o estilo de jogo de contra-ataque reativo do Pachuca. Então, se o Pachuca quiser explorar um jogo de reação, como ele fez contra o Real Madrid, pode sim ser uma situação do Al Hilal sofrendo gol por aqui, tá? Não duvido, não duvido. Se eu tivesse que colocar um ambas marcam aqui como uma aposta possível, não é provável, possível, eu acredito que sim. Agora, se você não tem metodologia, nem vale a pena olhar, tá? A cotação 1,57 é horrível. Acho que é uma cotação muito ruim para pré-live. Tá? Mas eu não duvido que o Pachuca possa assustar o Al Hilal, mas também não duvido que o mercado estabilize o preço do Al Hilal por aqui, por isso trabalhar essa correção de preço no favorito vai ser perigosa, tá? Buscar um lay Al Hilal se ele não estiver tão bem vai ser perigoso, porque o Pachuca não precisa vencer, não precisa perder, enfim, não está muito interessado, a não ser da parte financeira, e o Al Hilal precisa muito da vitória, e seria muito, pensa comigo, ó, seria muito bom para a FIFA ter um time árabe, claro, nas oitavas de final, até porque a gente sabe que houve ali uma compra de alguns direitos, né, da Zon, que está passando os conteúdos da FIFA desse Mundial logo antes do Mundial, por um grupo que eu imagino, né, supostamente seja um grupo árabe. Então tem muito interesse envolvido da FIFA também, do Al Hilal estar nas oitavas, porque é uma forma também do mundo árabe, da Liga Saudita, né, estar presente ali. Então, sinceramente, eu acredito que o Al Hilal vai ter bastante intensidade. Se vai vencer ou não, não sabemos. Não dá para contar que necessidade de vitória é vitória. Must win não é vitória, tá? Cuidado ao precificar isso. Mas eu imagino sim no Al Hilal sendo mais agressivo, beleza? O que eu imagino nesse cenário? Para trabalhar em gols aqui, a gente tem que tomar muito cuidado com a interpretação do Pachuca. Porque o Al Hilal ele tem necessidade de vencer, mas ele pode encontrar um Pachuca pensando às vezes na parte financeira de empatar esse jogo, fechado. Então o Al Hilal às vezes vai martelar, não vai ser tão contra-atacado e vai ser um jogo mais amarrado. Como foi, por exemplo, o jogo do Bayern com o Benfica, onde o Benfica, depois do gol, só se defendeu. Como foi o jogo do Atlético de Madrid, às vezes com o Botafogo, onde durante boa parte do jogo o Botafogo só se defendeu. E a gente tem vários exemplos, né? O Urawa contra a Inter e tudo mais. Agora, se o Pachuca mostrar um interesse de contra-atacar, você já tem um jogo mais aberto. Se o Al Hilal sair na frente e o Pachuca quiser jogar, você já tem um jogo mais aberto. Então, quais seriam os cenários? Bom, o cenário do favorito vencendo, ou seja, o Al Hilal fez um gol cedo, pode ser um cenário interessante para a gente pensar num contexto de overgoals. O Al Hilal abriu 2 gols de vantagem, também pode ser interessante pensar nesse contexto, porque o Pachuca não tem nada a perder, né? Nem ganhando nem empatando, mas empatando talvez ele tenha alguma coisa a ganhar.
que é a questão do dinheiro. Então o Pachuca pode ir para cima. Então esse cenário aqui de esperar às vezes 2 gols de diferença, né, o Al-Hilal vencendo por 2, pode ser interessante. Qual que é o cenário que deixa esse jogo um pouco mais amarrado? O Pachuca empatando 0-0, demonstrando um pouco de interesse de contra-ataque, mas não é um contra-ataque tão frequente. O Pachuca no 0-0 sem interesse nenhum de contra-ataque e, obviamente, o Pachuca em vantagem no 1-0, bem fechado, tá? Esse é um grande problema. Então eu não entraria nesses cenários para gols. Acredito numa vitória do Al-Hilal? Eu acredito numa vitória do Al-Hilal, mas eu jamais entraria com essa cotação de 1,60, porque o Pachuca pode de fato se abraçar nesse empate. Então, para pensar numa vitória do Al-Hilal aqui, eu quero uma cotação mais elevada, tá? Eu quero uma cotação mais elevada. Problema para encontrar essa cotação mais elevada é o árabe, os sauditas socarem dinheiro no mercado para segurar esse preço. E aí você só vai ter essa odd mais elevada no segundo tempo. Eu tenho mercado gravado e mostrei para vocês no pós-planejamento desse jogo do Al-Hilal contra o Salzburg. Como que a odd demorou para subir. Então, realmente, pode ser, para encontrar talvez um Al-Hilal acima de 2, você vai ter que pegar essa aposta às vezes no segundo tempo. Se você acha de valor, aí, se você quer muito trabalhar a favor do Al-Hilal, uma odd mais elevada pode ser interessante. Agora, se você acredita que o Al-Hilal não vai ter dificuldade para furar a defesa do Pachuca, que sofreu 3 do Real Madrid e 2 do Salzburg, aí você pode se abraçar nessa cotação de 1,61 por sua conta e risco. O que você não pode é errar na gestão. De novo eu vou repetir, para quem ficou até aqui, até essa hora. Tomar prejuízo não é problema. Ah, errei. Dane-se, próximo. Ah, eu tomei prejuízo. Próximo. Para de chorar em cima de prejuízo. Tu não fica chorando no lucro. Tu gosta de ter lucro com frequência, né? Mas quando o prejuízo vem, você fica chorando, fica de depressão. Esquece. Próximo. O que você não pode errar é o quê? É a tua gestão. Se tá doendo o teu prejuízo, a tua gestão tá errada. Não tem choro nem vela aqui. Se tá doendo o teu prejuízo, se você tá pensando nisso, mastigando isso o dia inteiro, tua stake tá errada. Ajusta a tua mão, reduz a tua mão e para de pressa de crescer banca. Não adianta. Tá com uma banca de R$100, tá usando R$25 por aposta e que não quer sofrer quando toma prejuízo. Aí tu erra 2 apostas e perde metade da banca. Tu vai aonde? Com esse tipo de entrada? Tu pode ter uma sequência muito boa que faça você triplicar e quadruplicar a tua banca, mas a tua sequência ruim vai te fazer quebrar. Então, uma banca de R$100 você vai trabalhar com 25%. Então quer dizer que se você tivesse uma banca de 10 mil, tu ia trabalhar com 2.500. Faz as contas, cara. Ah, não, mas é porque como a minha banca é pequena, eu faço uma gestão mais agressiva. Me dá uma arrelia de ver pessoas tratando o dinheiro como se fosse merda. Ah, porque é dinheiro baixo, entre aspas, né? Porque tem muita gente que não tem nem isso para poder depositar na banca. Ah, porque como eu considero pouco dinheiro, eu vou trabalhar de sacanagem. Você está se preparando para quê? Então quer dizer que quando você tiver mais dinheiro, se tiver uma banca maior, se é que você vai chegar lá? Você acha que você vai mudar a sua chavinha para começar a trabalhar direito? Não é mais fácil você fazer um bom trabalho com uma banca pequena e crescer de maneira exponencial e natural para continuar tendo um bom trabalho com uma banca mais alta? Que pensamento ridículo, cara. Eu vou fazer de sacanagem, eu vou fazer de maneira agressiva com a banca pequena, porque aí quando chegar numa banca grande, aí eu vou tomar jeito. Não, tu vai ter uma porra. Se você fazendo isso, vai ter uma porrada de gatilho lá na frente. Qualquer prejuizinho, qualquer coisa, você já vai estar surtando. Caleja o teu emocional. Essa que é a hora de calejar o teu emocional. Com a banca pequena, com a banca baixa. Então reduz a tua mão. Tá com 100 de banca, 2,5 por entrada. 1 por entrada. Ah, vai demorar, Theo. Foda-se, tá com pressa de quê? Tá com pressa de quê? Pra depositar outra vez? É isso que você tá com pressa? Pra fazer mais um depósito de banca? É isso? Essa é a sua pressa? Porque pra usar uma gestão agressiva dessa, meu amigo, esquece. Não tem como, no longo prazo, você sobreviver aqui. Gestão agressiva é muito bonito na planilha. Coloque em prática e começa a vivenciar a sequência de prejuízo que uma hora vai te encontrar, para você ver se você tem emocional para segurar a rajada que a tua banca vai tomar. Então, tá doendo em você? Reduz a stake. A sua entrada está muito alta. Agora, foi a favor do Al-Hilal, tomou prejuízo? Próximo. Achou de valor? Eu acho que não tem valor essa odd, eu acho que dá para você pegar mais alto. Mas você quis entrar e tomou prejuízo? Para de chorar em cima de prejuízo. Porque ao longo da tua caminhada, o que você mais vai ter aqui é prejuízo. Saiba disso, tá? Ou você aprende a lidar com ele, ou você não vai estar por aqui. Agora vamos falar de jogadores. Eu vou focar muito mais no jogador do Al-Hilal, tá? Que eu acho que o Pachuca pode ter sim. Ó, o Rondon finalizou no alvo. Deixa eu dar uma olhada no jogo do Pachuca contra o Real Madrid e o Salzburg, mas eu tenho meu receio porque o Pachuca não tem muito interesse na vitória aqui, né? Mas ó, o Rondon contra a equipe do Real Madrid finalizou uma vez no gol e o Rondon contra a equipe do Salzburg finalizou 3 vezes. Se você quiser manter o Salomão Rondon como finalização no alvo, opção pro Pachuca, não te critico porque ele pode puxar um contra-ataque ali e de fato cabecear uma bola num escanteio ou finalizar uma bola num contra-ataque, tá?
acho que dá para manter essa opção. No time do Al Hilal, a gente vai olhar para quem tem de fato finalizado de fora da área, porque é um cenário interessante contra esse time do Al Hilal, e também quem tem finalizado mais de perto, né? A galera que bate pênalti e tudo mais, porque pode ter essa opção também. O Marcos Leonardo, ele não finalizou nenhuma vez contra o Real Madrid, né? Quem bateu o penal foi o Rubem Neves. E contra o Salzburg, ele não finalizou no gol também. A principal opção de finalização no alvo aqui era o Mitrovic, o Aldalsari e o Milinkovic-Savic. Então vamos aos principais, né? O Aldalsari contra a equipe do Salzburg finalizou uma vez no gol, e contra o Real Madrid, o Aldalsari finalizou 0. O Milinkovic-Savic contra o Real Madrid finalizou uma vez no gol, e contra o Salzburg finalizou uma vez no gol. Então o Milinkovic-Savic, na constância, ficou aqui no top 1. Então a gente vai pensar no Milinkovic-Savic e depois no Aldalsari, tá? Para finalização no alvo. O Malcom, ele não finalizou, ele teve oportunidade, mas ele não finalizou, tá? Eu acredito nesses jogadores. O Rubem Neves é uma boa também, porque ele também finalizou contra o Real Madrid, também finalizou contra o Salzburg, porque ele finaliza de fora da área e é o batedor de pênalti. Se você quiser colocar ele como opção também, dependendo da odd do Milinkovic-Savic, né? Se você quiser pegar uma odd mais elevada, pode ser bom. Roubadores de bola da equipe do Al Hilal. O Rubem Neves é uma das principais opções. Roubou 2 bolas contra o Salzburg e contra o Real Madrid. Além de fazer o gol, ele não roubou bola, curiosamente. Então vamos para o próximo. Milinkovic-Savic não roubou bola contra o Real Madrid. O próprio Aldalsari, que é um jogador também de muita entrega, 1 roubo de bola contra o Real, e contra o Salzburg, 2 roubos de bola. O Aldalsari não seria minha primeira opção para isso, tá? Não seria, mas aparentemente ele tem cumprido isso de uma maneira mais frequente. Então eu ainda fico com o Rubem Neves, mas imaginando talvez um Pachuca com uma linha mais defensiva, o Aldalsari pode ser uma opção para roubo de bola por aqui. E aí a gente vai direcionar, claro, a nossa entrada, se for para falar de goleiro, no goleiro do Pachuca, que tende a defender um ataque tão forte como foi o do Real Madrid, né? O Moreno não pegou nenhuma bola, por quê? Porque o Pachuca, ele ficou muito mais agressivo contra o Real Madrid, ele não foi defensivo, né? Ele foi um time que, quando tomou gol, era uma finalização, um gol. Então a gente tem que olhar muito para o tipo de jogo do Pachuca contra o Salzburg, por exemplo, porque foi um jogo onde em algum momento o Pachuca ele teve um pouquinho mais recuado quando o jogo estava empatado. Como que foi ali o Moreno? O Moreno fez 3 defesas. Eu não duvido que ele possa fazer de 3 a 4 defesas aqui contra a equipe do Al Hilal. Tá? Então o Moreno para fazer de 3 a 4 defesas é uma boa opção. No último jogo do dia, o Real Madrid enfrenta o Salzburg com uma cotação de 1,28. E aqui de novo a gente tem a possibilidade do empate triplo. E de novo eu vou te explicar, agora eu vou tentar ser um pouco mais sucinto, né? Acho que você já entendeu que o regulamento da FIFA é maluco, mas a gente pode ter um empate triplo por aqui. Afinal de contas, nós temos o Real Madrid com 4 pontos, o Salzburg com 4 e o Al Hilal com 2. Então, caso exista aqui um empate entre Real Madrid e Salzburg, as duas equipes ficam com 5 e o Al Hilal vai para 5 pontos, tá? Nesse caso, a gente vai ter um critério, como eu já expliquei para vocês, diferente. Então tem a necessidade sim do Real Madrid vencer esse jogo e tem a necessidade sim do Salzburg vencer esse jogo. Por quê? Caso uma das duas equipes perca e o Al Hilal vença o Pachuca, essa equipe que perdeu está eliminada. Então o Real Madrid fica com 4 pontos, por exemplo, o Salzburg vai a 7, o Al Hilal vai a 5 e elimina o Real Madrid. A mesma coisa se o Salzburg perder do Real. Então existe uma necessidade de vitória grande por aqui. E quando a gente tem uma necessidade de vitória, porém a gente tem uma equipe mais forte ofensivamente, como é o caso do Real, a tendência é que o Salzburg não parta para cima do Real Madrid a qualquer custo. Vamos primeiro entender o regulamento para depois verificar se o Salzburg pode contar com um empate ou não. Tá? Vamos fazer aqui essa conta de padaria que eu fiz ontem com vocês. Vou aumentar de novo aqui a minha tela para ficar mais fácil, tá? Ó, entre os três com 5 pontos, aqui eu coloquei, ó, Real Madrid com 5, Salzburg com 5 e Al Hilal com 5, imaginando que o Al Hilal tenha vencido, tá? Eu vou colocar aqui o Al Hilal. Supostamente ele venceu o Pachuca. A gente sempre trabalha com a hipótese de 1 gol de diferença, tá? Mas só para contextualizar. Então vamos lá. O confronto entre os três, que é o critério de desempate, né? Não é um contra o outro, é um contra o outro e contra o outro. Então sempre os 3 juntos. Vamos lá, ó. Primeiro total de pontos, que é a cor azul aqui. Quantos pontos o Real Madrid fez contra esses 2 adversários? Bom, contra o Salzburg nenhum, porque não rolou ainda, né? Mas supondo que, se a gente está imaginando que eles vão ficar com 5 pontos, que eles vão empatar. Então a gente vai ter o Real Madrid tendo somado 2 pontos. Um contra o Al Hilal e um contra o Salzburg, certo?
Então aqui o Real Madrid soma 2 pontos, vou colocar aqui essa cor azul para você entender. Quantos pontos o Salzburg somou no confronto com esses duas equipes que estão empatadas com ele? Um contra o Al Hilal e um contra o Real Madrid. Então o número de pontos segue igual. E o Al Hilal? Bom, o Al Hilal empatou com o Real 1-1 e 0-0, como a gente viu aqui, contra o Salzburg. Então também, nessa questão, os 3 estão empatados em pontos. O segundo critério é a diferença de gols. O Real Madrid, supondo que aqui o Real Madrid tenha empatado com o Salzburg 0-0, estou colocando uma suposição, tá? O Real Madrid ficou 0-0 com o Salzburg. Depois a gente trabalha em outro cenário. O Real Madrid, então, o saldo de gols do Real é 0 contra o Salzburg e 0 contra o Al Hilal, porque foi 1-1, então ficou com saldo 0. Então, saldo de gols de todo mundo aqui é 0, porque no confronto entre eles, a gente teve o número de gols marcados e o número de gols sofridos idêntico. Então, esse segundo critério aqui, ele não vai ser utilizado para ninguém. Ó, o Real Madrid com o Al Hilal foi 1-1, então ele marcou 1, ficou com mais 1, depois ele sofreu o outro, ficou com 0. Contra o Salzburg 0-0. Mesma coisa o Salzburg. Não marcou nenhum, não sofreu nenhum, ficou com 0. O terceiro critério são gols marcados entre eles. Então vamos lá. O Real Madrid marcou um gol no Al Hilal. Beleza. Ele marcou algum gol contra o Salzburg? Não. Então, o terceiro critério, que é o critério de gols marcados nos confrontos diretos entre eles, o Real Madrid ficou com 1. O time do Al Hilal também ficou com 1, porque ele marcou um gol no Real Madrid. Ele não marcou nenhum no Salzburg. Já o Salzburg, meus amigos, o Salzburg está com 0, porque ele não marcou gol nem no Real Madrid, nem no time do Al Hilal. Então, por esse cenário, o Al Hilal passaria. Como que a gente teria um empate de novo aqui? Supondo que o Real Madrid tenha empatado com o Salzburg em 1-1. Então, se tiver um empate com gols, nesse caso, o time do Salzburg fica empatado novamente com a equipe do Al Hilal, podendo ter mais um critério de desempate, que aí seria a diferença de gols do grupo. Nesse caso, no grupo, supondo que o Al Hilal tenha vencido o Pachuca por 1-0, o Al Hilal, então, com saldo 0 vai para 1 de saldo. O Salzburg tem 1 de saldo, supondo que ele tenha empatado com o Real Madrid 1-1, ele continua com 1. E o Real Madrid tem 2 de saldo. Ele vai continuar com 2 de saldo por conta do 1-1, supondo, contra o Salzburg. Nesse caso, vai para o terceiro critério geral, né? Ou o segundo critério do grupo, né? Que seria gols marcados. Nesse caso, o Real Madrid tem 4, o Salzburg, que marcou um gol no Real, tem 3, e o Al Hilal, que marcou apenas um gol no Pachuca, tem 2. Olha que loucura. Então, para o Al Hilal não depender de um empate triplo nesse cenário de 1-1, esse aqui, ó, o Al Hilal teria que vencer o Pachuca por exemplo, mais do que 2 gols de diferença. Supondo que ele vença por 2 de diferença. Com 2 de diferença, ele ficaria com um saldo melhor e não entraria na questão de gols marcados. Aí o Salzburg ficaria com um saldo de 1 e ele ficaria com um saldo de 2. Então, caso a equipe do Real Madrid com o Salzburg empate por 1-1, o Al Hilal precisa vencer por 2 gols de diferença o Pachuca para poder passar sem a necessidade aqui do empate triplo, tá? Agora, e se for diferente, Theo? E se Real Madrid e Salzburg empatarem por mais do que um gol? Aí ferrou. Porque nesse caso, o Salzburg teria 2 gols marcados contra uma equipe de empate triplo, que é o Real Madrid. O Real Madrid teria 2 gols marcados contra uma equipe de empate triplo, que é o Salzburg, e aí o Salzburg passaria para segundo colocado. Então, o Al Hilal depende apenas dele, caso ele faça 2 gols de diferença e Real Madrid e Salzburg não empate por mais do que 1-1, né? Ou seja, por 2-2, 3-3 e tudo mais. Ou, claro, o Al Hilal também precisa, né, que ele vença o Pachuca. Não adianta ele contar com o ovo na cloaca da galinha se ele não fizer a parte dele. Mas esse aqui é o critério de desempate. Então, ó, total de pontos entre eles, a diferença de gols entre eles e gols marcados entre eles. Então, nesse caso, com 2-2, o Salzburg passa. Se for 1-1 de novo, a gente tem um empate triplo, que seria a questão que eu comentei com vocês de voltar para o critério do grupo, aí não seria o critério de confronto direto. E aí o primeiro critério do grupo é a diferença de gols. O Salzburg tem 1, se o Al Hilal vencer por apenas 1 gol, o time do Pachuca, ele também vai ter 1 de diferença de saldo, mas aí entra gols marcados, e aí nesse caso o Salzburg passaria. Agora, se o Al Hilal vencer por 2, ele passa. Se for um empate do Salzburg com o Real Madrid por mais de 1-1, aí o Al Hilal vai ter trabalho e nem goleando o Pachuca por 10-0 ele conseguiria passar, tá bom? Então esse é o critério. Dito isso, o Salzburg pode sim
contar com um empate com o Real Madrid desde que ele empate por pelo menos 1-1 ou de preferência por mais do que 1-1, ou seja, 2-2, 3-3. Você vê o Real Madrid empatando 3-3, 2-2 com o Salzburg? Eu não boto a minha mão no fogo por ninguém, meus amigos. Porque o Real Madrid, defensivamente falando, ainda é um time que, quando não tá com o Courtois, como estava contra o Pachuca, né? Num dia iluminado, é um time que sai de espaço. Então eu não consigo cravar que o Real Madrid não empate com o Salzburg aqui num cenário possível de 2-2. Agora, é mais difícil de acontecer. E o Salzburg, por exemplo, perdendo o jogo, ele vai ter mais dificuldade para poder buscar esse empate, porque ao se expor contra o Real Madrid, ele vai dar espaço. Então, o primeiro cenário que eu olho aqui para você, se existe uma necessidade dos dois, se o Real Madrid estiver na frente, o Salzburg vai dar espaço. Então, eu posso condicionar o over aqui com o favorito vencendo. Já é a minha primeira opção, tá? Além disso, o Real Madrid ganhando por 2 de diferença também pode ser um cenário interessante para gols. Quando ele estava ganhando por 2 de diferença contra o Pachuca, tivemos mais 2 gols no jogo, tá? Pode ser bom. Vitória do Real Madrid a 1,30. Olha, do que eu vi do Real Madrid no primeiro jogo e do que eu vi do Real Madrid no início do segundo jogo, eu não entro a 1,30. Mas, de novo, vou reforçar para você. Se você vê valor e vai entrar, que seja com uma gestão que não vá atrapalhar a tua entrada. Que você tenha a capacidade de lidar com esse prejuízo, para normalizar ele, tá? Eu acredito que o Real Madrid pode ter sim essa cotação de 1,30 mais estabilizada por um bom período, porque o Salzburg não tem necessidade de sair igual maluco para cima. Só que o Salzburg não tem característica só defensiva. O Salzburg, em algum momento do jogo, como fez com o Al Hilal, ele vai contra-atacar. Então, eu vejo o Real Madrid tomando algum tipo de exposição, sim, algum tipo de perigo. O problema é que o Salzburg primeiro precisa pensar em não perder, tá? Porque pode ser que o Al Hilal, por exemplo, não vença e o empate classifique os dois, tá bom? Então, para mim, é um Real Madrid que tende a ter uma estabilidade do preço durante algum período, mas não é durante um período muito longo, porque o time do Salzburg pode buscar o contra-ataque. Eu não confio nessa odd do Real Madrid, que ainda está em processo de montagem do Xabi Alonso nesse momento, né, do ano, vamos dizer assim. Agora, o que me faria acreditar um pouquinho mais no Real Madrid? A volta do Mbappé. Não sei, do que eu tô vendo aqui, ó, Real Madrid Pachuca, não sei se o Mbappé volta, tá? Porque a tendência é que ele ainda esteja se recuperando de uma febre. Mas, cara, sinceramente, Mbappé contra o Salzburg. Aqui, ó. O Mbappé pode estrear contra o RB Salzburg no Mundial de Clubes. O Mbappé volta a treinar, mas segue como dúvida. Se ele estiver presente, meus amigos, aí a gente vai ter um nível do Real Madrid elevando bastante. Para quem viu o Mbappé nessa temporada final ali do Real Madrid, jogos importantes como o Barcelona, mesmo em derrotas, o Mbappé chama muito o jogo para ele. E aí a gente tem uma possibilidade com o Mbappé em campo de mais gols do Real, óbvio, mas também um contra-ataque mais agressivo do Real. Um Salzburg com muito mais medo de se expor. Então, para mim, o Mbappé em campo, ele faz essa odd do Real Madrid 1,30 ter bem mais valor. Mas eu ainda acho o Real Madrid um time em construção com o Xabi Alonso e tentaria pegar essa odd um pouco mais alta, tá? O bom é que o Salzburg não pode só se defender, porque dependendo, se ele for pro intervalo e ver que o Al Hilal já tá socando 2 no Pachuca, aí, meus amigos, ele sabe que o 0-0 não vai dar conta. Ele vai ter que passar para cima e aí ele pode dar espaço. Então, cenário interessante, por exemplo, no meio do jogo, se você que não foi precoce, não entrou no over cedo, tá 2-0, tá 3-0, o Al Hilal tá ganhando do Pachuca. Você tá vendo nesse cenário aqui que a gente já comentou, ó, vou deixar até para você printar a tela aqui. Nesse cenário que você já comentou, vou até deixar o 0-0, ó. Nesse cenário aqui 0-0, o Salzburg não somaria nenhum gol contra os 3 primeiros, então nesse caso o Al Hilal estaria na frente. Nesse cenário aqui, você pode pensar num Salzburg no segundo tempo mais agressivo, e aí pensar em gols na segunda parte. Não é ruim, tá? Para mim, então, um over com o Real Madrid na frente é mais interessante e talvez 2 gols de margem é melhor ainda. Mbappé em campo faz total diferença, inclusive já puxando os jogadores. Eu acho que o Mbappé dentro de campo aqui seria muito legal pra gente pensar em pelo menos 1 ou 2 finalizações dele. O Vini Júnior não necessariamente é a primeira opção, né? Mas caso o Mbappé não jogue, aí a gente teria que trabalhar aqui, eu acho, com uma opção do Vini. Deixa eu ver como é que foi nos últimos jogos. O Arda Güler também tem se mostrado interessante, mas deixa eu ver aqui, ó. Contra a equipe do Pachuca e contra o Al Hilal. Contra o Pachuca, o Vini Júnior finalizou 0 vezes no gol. O Valverde finalizou 1 vez no alvo, fez o gol. E o Arda Güler, que é uma das opções, finalizou 1 vez. O Arda Güler é um jogador de finalização de fora da área, tá? Então encontrar um Pachuca fechado pode ser uma boa opção. O Garcia, que não era uma opção nossa, também não finalizou no alvo. Eu, sinceramente, o Mbappé em campo, iria com o Mbappé. Se não tiver em campo, a possibilidade do Vini ou do Arda Güler.
tá? Contra a equipe do Al Hilal, o Vini Júnior não finalizou nenhuma vez no alvo, também foi decepcionante. O Ardagulha chegou a entrar aos 46 e também não finalizou especificamente no alvo. Então, ó, o Real Madrid sem o Mbappé, ele fica realmente mais órfão, tá? Aí você vai ter que depender desse Gonçalo Garcia, que num jogo contra o Al Hilal finalizou 4 vezes. Se você acredita que contra o Pachuca pode ser assim, ele pode ser uma boa opção, até porque ele não deve ter uma cotação tão elevada e isso faz diferença, tá? Para roubo de bola, vou ficar com o Bellingham como primeira opção. Para mim é um jogador muito brigador e que pode ajudar o Real nesse tipo de jogo, tá? Para cometer falta, sinceramente, eu não sei se o Asensio vai jogar, mas talvez seja o jogador mais cabeçador desse time. Ele tenta, eu imagino que ele tem ali um brio, uma vontade de Sérgio Ramos, mas ele é muito espalhafatoso, cara. Ele faz muita cagada. Ele já fez um penal contra... Ah, não, ele tá suspenso. Mas é bom comentar sobre ele, né? Para futuro. Ele fez um penal contra o Marcos Leonardo, né? Contra o Al Hilal, que resultou no empate, e ele foi responsável pela expulsão contra o Pachuca, né? Então ele não joga. Talvez seja até um benefício pro Real Madrid por aqui. Vai. Então, para cometer falta, não sendo ele, contra o Pachuca, qual foi o jogador que mais cometeu falta aqui do Real Madrid? Foi o Brahim Dias, o Asensio já tinha saído com 2. A primeira opção que eu coloquei aqui no relatório dos membros era o Bellingham. Então, por ser um jogador mais brigador, pode ser sim um cenário. O Bellingham contra o Al Hilal, ele cometeu 2 faltas. Então pode ser isso mesmo. Eu não duvido que o Courtois possa aparecer também nesse jogo contra o Salzburg, muito por conta, às vezes, da necessidade que possa conter nesse jogo para o Salzburg, caso o Salzburg esteja na frente. Até porque, pensa o seguinte, você tem que pensar sempre na tática do jogo para pensar em jogador que vai se destacar. Se o Real Madrid tem a tendência de abrir o placar, como ele é um time favorito de 1,30, a tendência é que o Salzburg jogue mais ou menos como o Pachuca jogou. Ou seja, lá em cima, dando espaço para contra-ataque. Isso vai fazer o Courtois trabalhar. O Courtois fez 10 defesas contra o Pachuca, então não duvido que o Courtois, com o Real Madrid na frente, participe também de 3 ou 4 vezes no gol no mínimo. E o goleiro do Salzburg, que eu não me lembro o nome dele, deixa eu pegar aqui, que é muito difícil de falar, não me faça falar esse nome, o Christian, ele tende a aparecer porque as chegadas do Real Madrid vão ser muito perigosas. O problema é, geralmente quando o Real Madrid chega em contra-ataque muito perigoso, o goleiro não consegue nem encostar nela, né? Então eu ainda fico num cenário do Courtois na frente se você imaginar que o Real Madrid vai abrir o placar cedo. Agora, se você imagina que o Real Madrid vai ter dificuldade de fazer, aí o goleiro do Salzburg pode aparecer também um pouquinho mais. Fechou? Muito obrigado pela sua companhia nesse episódio de Game of Thrones. Espero que você esteja bem preparado, tá? E que você não force a mão na sua entrada. Mas caso você venha entrar, que você tenha gestão para não ficar depois remoendo prejuízo, porque é uma coisa que vai te levar para o buraco. Se você tem que conviver com prejuízo de uma maneira frequente e todo prejuízo te desmorona emocionalmente, é melhor você conter essa sua pressa para crescer a banca e ajustar logo esse tamanho da sua entrada, tá bom? Até para você estar vivo aqui amanhã, né? No caso, metaforicamente falando, no mercado, para que a gente de novo esteja aqui no BDM, para que você esteja comigo aqui amanhã. Valeu? Um abraço.